Gear Second. Luffy desenvolveu essa técnica durante o arco de Enies Lobby, depois de observar como os Cypher Paw usavam o corpo ao limite para potencializar seus movimentos. A ideia é simples. Ao bombear o sangue com muito mais velocidade do que o normal, os músculos recebem mais oxigênio e nutrientes de forma acelerada, o que aumenta drasticamente a velocidade e a força de cada golpe. O corpo de Luffy, por ser feito de borracha, aguenta essa pressão sem se romper. Como consequência, ele libera vapor pelo corpo inteiro, sua pele fica levemente avermelhada e cada soco passa a ser quase impossível de acompanhar visualmente. O custo é alto, o metabolismo acelera tanto que Luffy sente fome rapidamente e, se usado por muito tempo, o corpo começa a se desgastar. Nos primeiros arcos após Enies Lobby, esse era o patamar máximo que Luffy conseguia sustentar numa luta de verdade. Gear Third. Enquanto o Gear Second trabalha com velocidade, o Gear Third vai em direção oposta. O objetivo aqui é o tamanho. Luffy morde o próprio polegar e injeta ar diretamente nos ossos, inflando os membros até proporções gigantescas. Um único soco pode destruir um navio inteiro ou abrir um buraco no casco de um galeão. A técnica exige que o ar se espalhe pelo esqueleto antes de chegar à carne, o que cria aquela textura estranha e inchada que ficou conhecida. O lado negativo era bem peculiar. Depois de usar o Gear Third, Luffy encolhia temporariamente para o tamanho de uma criança, como se o corpo precisasse de um tempo para redistribuir tudo de volta ao normal. Esse efeito colateral desapareceu depois do salto de 2 anos de treinamento. Durante a primeira metade da série, o Gear Third era reservado para inimigos que simplesmente não cediam a mais nada. Nightmare Luffy. Nightmare Luffy aconteceu no arco de Thriller Bark, quando Luffy voluntariamente recebeu as sombras de centenas de guerreiros diferentes dentro do próprio corpo. Mortes, fantasmas e sombras eram o tema central do arco, e Gekka Moria tinha o poder de separar sombras das pessoas e inseri-las em outros corpos. Luffy usou isso a seu favor ao absorver um número enorme dessas sombras de uma vez. O resultado foi uma transformação imediata. O corpo cresceu, ficou mais escuro, os olhos mudaram e a força atingiu um nível completamente fora do padrão normal. Com essa forma, ele conseguiu derrubar Owers, uma criatura gigantesca que havia resistido a todos os outros com facilidade. O problema é que o corpo de Luffy não foi feito para segurar sombras de outros, então a transformação durou apenas alguns minutos antes de tudo ser expelido. Foi uma solução de emergência, poderosa e instável, que funcionou exatamente no momento em que precisava funcionar. Gear Fourth Boundman. O Gear Fourth surgiu durante os 2 anos de treinamento de Luffy em Rusukaina, onde ele enfrentou criaturas que destruíam tudo ao redor apenas com a pressão do Haki. Para sobreviver e depois vencer essas criaturas, Luffy precisou combinar o Haki de armadura com a elasticidade de seu corpo de uma forma que nunca havia tentado antes. No Boundman, ele infla os músculos com ar e os reveste de Haki, criando uma camada densa e escura na superfície do corpo. O resultado é um Luffy que não toca o chão, quica constantemente no ar e lança golpes comprimidos que se expandem no momento do impacto, liberando uma quantidade absurda de força. É a forma mais equilibrada do Gear Fourth, misturando velocidade e poder de forma que poucos conseguem acompanhar. O tempo de uso é limitado, e quando acaba, Luffy fica completamente sem Haki por um período e mal consegue se mover. Gear Fourth Tankman. O Tankman foi visto apenas uma vez, durante o arco de Whole Cake Island. Luffy estava completamente cheio depois de comer quantidades enormes de comida dentro da prisão da Big Mom e acabou usando esse estado a seu favor num momento de necessidade. O corpo inflado ao máximo aumenta a resistência física de forma extrema. Qualquer golpe que atinge ele acaba sendo absorvido e devolvido com força multiplicada, como se o corpo inteiro funcionasse como uma mola gigante e comprimida. A versão vista no anime é chamada de Stuffed Version, porque Luffy estava literalmente cheio de comida na época. Não se sabe se existe uma versão mais refinada dessa forma, ou se ela depende de circunstâncias específicas para ser ativada. Gear Fourth Snake Man. O Snake Man é a terceira variação conhecida do Gear Fourth e foi desenvolvida especificamente para lidar com Katakuri, que possuía visão do futuro e conseguia desviar de praticamente tudo. Ao contrário do Boundman, que prioriza a força, o Snake Man troca parte da resistência por velocidade extrema.
Os braços de Luffy se movem em trajetórias imprevisíveis, mudando de direção várias vezes antes de atingir o alvo, o que torna quase impossível prever onde o golpe vai chegar. O corpo fica mais esguio, menos inflado, e os movimentos ganham uma fluidez que lembra o deslize de uma serpente. Foi com essa forma que Luffy conseguiu finalmente acertar Katakuri de forma consistente. O Snake Man representa uma evolução importante, porque mostra que o Gear 4 não é uma forma fixa, mas algo que Luffy pode moldar dependendo do adversário. Gear 5. O Gear 5 é diferente de tudo que veio antes. Ele não surgiu de uma técnica desenvolvida conscientemente, mas de um despertar. Durante a batalha em Onigashima, quando Luffy morreu por um instante após o coração ser destruído por um golpe devastador do Kaido, a fruta do diabo acordou num nível que ninguém havia previsto. A Gomu Gomu no Mi, na verdade, é a Hito Hito no Mi, modelo Nika, uma fruta mitológica Zoan que traz o poder do lendário Deus do Sol. No Gear 5, Luffy não apenas usa borracha, ele se torna a própria ideia de liberdade e alegria sem limites. Ele pode fazer o ambiente ao redor agir como borracha, esticar o chão, encolher inimigos entre os dedos e transformar batalhas em algo que parece saído de um desenho animado antigo. O coração dele bate num ritmo diferente, o cabelo e as roupas ficam brancos e há fumaça saindo ao redor. É a transformação mais poderosa que ele já teve, e também a mais difícil de categorizar, porque suas regras parecem mudar a todo momento de acordo com a vontade de Luffy.